Mendonça aciona a PF em nova operação no caso Master. É isso mesmo. A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira, mais uma etapa das apurações envolvendo supostas irregularidades ligadas ao Banco Master. Batizada de Operação Takeover, a ação ocorre no município de Paulista, em Pernambuco, e tem como foco a administração dos recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos Municipais. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça. Segundo os investigadores, aproximadamente 3 milhões teriam sido destinados a aplicações financeiras consideradas de elevado risco, por meio de decisões que não observaram a legislação vigente nem os protocolos de governança exigidos para a gestão de fundos previdenciários. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Câmara ordena suspensão do presidente da Colômbia até fim do segundo turno. É isso mesmo. A presidente da Comissão de Acusações e Investigações da Câmara dos Representantes da Colômbia, Glória Arizabaleta, ordenou hoje a suspensão provisória do presidente Gustavo Petro até às 16 horas do dia 21 de junho, data do segundo turno das eleições presidenciais do país. Trata-se de uma medida inédita, que pode afastar Petro do cargo enquanto ele é investigado por interferência eleitoral na campanha de seu aliado Ivan Cepeda, senador de esquerda que disputa o segundo turno com o conservador Abelardo de la Espriella, que tem feito comícios com vidro blindado para não ser alvejado e foi o mais votada no primeiro turno. Apertou e o governo Lula cedeu. O governo publicou hoje o decreto que autoriza a polícia brasileira a perseguir e prender criminoso foragido nos países vizinhos, atravessando a fronteira, e autoriza os outros países a fazerem o mesmo no nosso território. Exatamente 7 dias depois dos Estados Unidos baterem o martelo e classificarem os 2 maiores grupos criminosos do Brasil como organizações terroristas. Eu vou te mostrar por que esse decreto ele desmonta o discurso do governo Lula e mostra que o Lula está fazendo é correr atrás do prejuízo depois da pressão americana. E o que isso tudo revela sobre quem que dita o ritmo da segurança pública no Brasil hoje. Leia aqui comigo esta matéria que saiu na CNN. O governo brasileiro promulgou nesta quarta-feira, agora, o Acordo de Cooperação Policial Fronteiriço do Mercosul e ampliou a troca de informações e investigações com países vizinhos. Também há agora a legalidade para prisões de foragidos em outros países pela polícia brasileira. Brasil, Argentina, Paraguai, que dividem a tríplice fronteira, e o Uruguai prestarão cooperação mútua para prevenir ou investigar crimes, de acordo com suas respectivas legislações, caso tais atividades não estejam reservadas a outras autoridades pelas leis do Estado que solicitou. Seguindo o texto, os países definirão bilateral ou trilateralmente, conforme seja o caso, quais delitos serão abarcados, as autoridades policiais de cada país que poderão realizar a perseguição transfronteiriça, as localidades fronteiriças onde a perseguição poderá ocorrer e o procedimento aplicável para realizá-la. Que bom, hein, turma? O Brasil assinando um decreto que aprimora a colaboração entre os países da América Latina no combate ao crime organizado. Que coisa boa! Será que tem algum caroço nesse angu? Olha só o que foi que a CNN escreveu sobre o timing, o momento dessa decisão. A promulgação pelo governo federal vem uma semana depois dos Estados Unidos classificarem as 2 maiores facções do Brasil como grupos terroristas. Opa! Agora eu entendi. Gente, ficou tudo muito claro agora. Quer dizer então que, depois de Lula, o PT, o governo e a esquerda terem defendido os criminosos do PCC e do Comando Vermelho, alegando risco à soberania do Brasil, quer dizer que agora eles autorizam que a polícia da Argentina, Paraguai e Uruguai entre no Brasil, na nossa soberania, perseguindo bandidos? É claro que isso tem que acontecer na região de fronteira, gente. A polícia ela não pode parar na linha de fronteira, tá perseguindo o bandido passa e a polícia para. Para só porque o bandido atravessou. E aí o bandido olha para trás e fala, você não pode passar, né? Fica rindo da cara, dá tchauzinho. Mas você percebe a contradição do Lula? É claro que a polícia tem que atravessar atrás do bandido, mas percebe a contradição?
Percebe como eles foram correr atrás do prejuízo para mostrar que eles fazem alguma coisa para melhorar a segurança pública no Brasil, para colher dividendos eleitorais? Veja só, antes o discurso era: Estados Unidos não pode declarar como terrorista, viola a nossa soberania. Agora está admitindo Argentina, Uruguai e Paraguai de entrar no nosso território sem uma autorização judicial, sem autorização política, perseguindo o bandido. Pode? Claro que pode, deve, mas é contraditório com o discurso do Brasil em relação aos Estados Unidos. Agora está tudo esclarecido. E veja só, esse acordo aí não nasceu hoje, gente. O tratado já existia, era negociado faz tempo, mas faltava o decreto para valer dentro do Brasil. Policiais ouvidos pela CNN afirmaram que agora existe um marco legal claro, porque antes a cooperação com as outras polícias era baseada em princípios gerais do direito internacional. Ou seja, tinha uma arma legal contra a bandidagem que estava pronta, mas estava dormindo em alguma gaveta do Palácio do Planalto. Precisou o presidente americano apertar a caneta, apertar o governo Lula, para que aí o governo Lula funcionasse em 7 dias e tirasse a caneta do bolso e assinasse esse decreto, fizesse ele acontecer. E o isolamento, gente, do discurso do Planalto fica ainda mais escancarado quando você olha para os nossos vizinhos. Olha isso aqui, ó. A Argentina declarou Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. O Paraguai já fez o mesmo. E a Argentina expulsa de volta para o Brasil os integrantes de facções que prendem na fronteira. O governo Lula é o único do clube que se recusa a dar esse passo. Ele fica aí criticando a classificação americana, posa de soberania ofendida hipocritamente e 7 dias depois faz exatamente o movimento que a pressão pedia. Na retórica, independência, na prática, obediência. Para mim isso é revoltante por um motivo simples. Não precisava do Trump, gente. Como nós já vimos na luta contra o narcotráfico, bandido grande não respeita a fronteira. O Fernandinho Beiramar, um bandido que eu processei quando fui procurador da República, ele foi capturado lá na selva da Colômbia. Chefão de organização criminosa, cruza para o Paraguai, cruza para a Bolívia, comanda o crime de lá rindo da nossa cara. Eu processei o braço direito do Amado Carrillo, que era o chefe do cartel de Juárez, um dos maiores cartéis de drogas da história. Amado Carrillo levava droga para os Estados Unidos de avião Boeing, para vocês terem ideia. E o braço direito veio para o Brasil lavar dinheiro do crime. Ou seja, os criminosos não respeitam as fronteiras. A gente tem que ter mecanismos efetivos para conseguir pegá-los. Quem conhece esse mundo sabe. Crime transnacional se combate com lei, polícia, cooperação, bloqueios financeiros e não com um discurso de palanque contra os americanos. E a pergunta que fica é sobre a régua desse governo. Se o acordo estava pronto há anos, quantos foragidos cruzaram a fronteira tranquilos enquanto o decreto dormia na gaveta do governo Lula? Quantos criminosos ficaram livres e escaparam para fazer mais vítimas no dia seguinte? E o que mais que está dormindo lá, esperando a próxima pressão de fora para virar realidade aqui no Brasil contra o crime organizado? O que você achou dessa cedida do governo Lula-Trump, hein? Conta para mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.